Muito bem, eu tenho insistido para que você traga a sua Bíblia, não no celular, mas a sua Bíblia física. Mas se você trouxe no celular, não tem nenhum problema. Mas eu quero insistir para que você adquira uma Bíblia física e acompanhe sempre a leitura. E para isso, então, nós vamos agora abrir nossas Bíblias, Mateus capítulo 5, a partir do verso número 17. Mateus capítulo 5, a partir do verso de número 17. Nós estamos, quem diria, um ano depois, estamos de volta ao Sermão da Montanha. Isso mesmo, em junho, julho do ano passado, eu trabalhei com você o capítulo 5, versos 1 a 12, falando sobre as bem-aventuranças. E como já preguei anteriormente, os versos 13 a 16, falando sobre ser sal e ser luz, então estou começando agora no verso 17, esta série nova de mensagens, chamada Do Jeito de Jesus. Preste atenção nisso, não é do seu jeito, não é do seu jeito. Se você quer viver na realidade do reino de Deus, não é do nosso jeito. Nós somos chamados para vivermos dentro do jeito e da diretriz de Jesus. E o jeito de Jesus já tem a ver com esta primeira mensagem contida entre os versos 17 a 20, aonde ele vai falar para nós que o jeito dele é um jeito que transcende, vai além de um conjunto de regras e de tradições humanas. O jeito de Jesus transcende coisas que nós sequer imaginamos. Claro, vamos aquecer os motores, porque para a gente falar sobre esta segunda parte do capítulo 5, e nós vamos andar sem pressa até o meio do mês de julho, para que a gente possa mastigar com cuidado, com zelo e com atenção, é preciso que nós entendamos que o jeito de Jesus não é um jeito de superficialidade, não é um jeito raso de viver. O jeito de Jesus é um jeito de profundidade. E é aqui que está o problema. Porque nós estamos vivendo num tempo de coisas rasas, banais e passageiras. Dois exemplos disso. Você já ouviu, por exemplo, a expressão meme. O que é um meme? Um meme é uma bobagem que alguém fala em algum instante, chega numa rede social, e dali a alguns segundos, algumas horas talvez, está todo mundo repetindo aquela bobagem, e eu de vez em quando repito isso, você certamente repete isso, são chamados memes. E a gente às vezes gasta tempo com isso, mas da mesma maneira que essas coisas entram na nossa vida, elas saem. É tudo muito raso. Quer pensar num segundo exemplo? Tente lembrar de um seriado ou então de um filme que você assistiu e investiu tempo no último ano. Talvez algumas horas, quem sabe algumas semanas. Eu sei que às vezes a gente faz isso para dar uma desintoxicada da semana, para dar uma limpada assim naquela condição de pensar, de se esforçar, mas quando nós investimos o nosso tempo nisto, e eu não tenho nada contra isto, mas quando nós investimos o nosso tempo nisto, o quanto que este tipo de prática nos transforma, nos marca verdadeiramente. A vida às vezes tem sido rasa, e dentro deste contexto, nós nos deparamos com uma terceira realidade, a realidade do mundo de fachada, de gente dizendo coisas as quais não vive, de gente defendendo coisas e de gente ganhando dinheiro com o que fala, sem viver o que fala.
alto lá. Talvez a essa altura você já tenha feito uma associação. Porque este problema de falar e não viver o que se fala, também é um problema que permeia o âmbito da fé. Eu me lembro de um empresário com quem trabalhei há muitos anos atrás, que gostava de nos convidar para estar na sala dele e para falar sobre a Bíblia. E quando ele descobriu que eu era pastor, ele tinha a honra de falar para os funcionários da empresa que eu era pastor. E quando chegavam alguns convidados da empresa, ele me chamava para falar sobre a Bíblia na sala dele, mas aquilo me matava de vergonha. Você vai dizer, por quê? Você tinha vergonha de falar da Bíblia? Não, eu tinha vergonha dele. Porque ele tinha fama de caloteiro, de mal pagador dos seus fornecedores. Ele tinha fama de reter o salário dos funcionários no dia do pagamento, para gastar o dinheiro com outras coisas. Então, embora aquele homem batesse no peito em prol da fé e dissesse que ele era um crente, a verdade é que a vida estava dissociada da prática. Em boa tradução, ele não praticava o que ele dizia, que vivia. E é aqui que está o ponto. Penso que Jesus teve exatamente o mesmo problema no seu tempo. Jesus estava cercado de pessoas ligadas a uma vida religiosa, a um sistema de leis, os quais o tempo todo batiam no peito em prol da fé, mas não viviam o que diziam viver. E Jesus então questiona isto, porque isto não só é superficial, é raso, mas também é falso, é hipócrita. E é aqui que o Sermão da Montanha, ele começa a entrar na nossa veia. Porque o Sermão da Montanha nos convida a deixarmos esse tipo de vida de fachada e a entrarmos num tipo de vida aprofundada sob as diretrizes do próprio Jesus. Mas quando você chega agora, no capítulo 5, a partir do verso 17, talvez Jesus fale algumas coisas que, eu não sei, mas quem sabe não faça muito sentido para todos nós, ou para alguns de nós. E é por isso que nós precisamos olhar e ler com atenção, que vamos encontrar no capítulo 5, a partir do verso 17. Se você tem uma Bíblia em mãos, esta é a hora em que você pega aquele lápis que está no seu bolso, ou quem sabe uma caneta. Eu não vou dizer para você sublinhar, mas quem sabe você tenha o seguinte hábito, faça pontinhos ao lado dos versículos quando chamar a sua atenção. Quem sabe pega um lápis e faz um círculo em volta de algumas palavras, porque isso vai ajudar você numa compreensão mais clara daqui a pouquinho. Repare que Jesus diz assim: não pensem que eu vim abolir a lei ou os profetas. Não, eu não vim aboli-los, mas eu vim para cumpri-los. Em verdade lhes digo que até que os céus e a terra desapareçam, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. E agora o canhão vira para nós. Portanto, todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos, será chamado grande no reino dos céus. Pois eu digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e dos mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Repare que quando você começa a ler o texto,
aparecem duas expressões chaves, que de uma certa maneira talvez tragam alguma dúvida para nós. Jesus fala, e esta expressão vai aparecer no Novo Testamento mais do que uma vez, ele se refere à lei e aos profetas. Quando Jesus está falando da lei dos profetas, ele está fazendo alusão ao que nós vamos encontrar no Antigo Testamento. A lei é aquilo que nós vamos encontrar dentro dos 5 primeiros livros da Bíblia, a saber, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, as quais na cultura judaica são chamadas de Torá. A Torá continha então os chamados mandamentos, as ordenanças dadas por Deus por meio de Moisés. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, no Antigo Testamento você tem, e Jesus denomina aqui, os chamados profetas. Os profetas, consequentemente, vão trazer as denominadas profecias. E aqui é importante que a gente use um termo teológico que nos ajuda a compreender o conceito da profecia. As denominadas profecias preditivas, ou seja, o profeta fala algo acerca do Messias que viria no futuro. Você tem várias ocasiões onde você depara com as denominadas profecias que se referem a um Messias. Por exemplo, se você vai ao livro de Isaías, você tem, pelo livro de Isaías, espalhado por alguns capítulos, as profecias que dizem respeito à vinda de um Messias. O capítulo 9 traz para nós aquele conhecido texto que a gente sempre usa na ocasião do Natal. Um filho vos nasceu, um filho nos foi dado, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Referindo-se a quem então? A vinda do Messias. Então retorne comigo. Antigo Testamento você tem as palavras da lei, dentro da Torá, que tem aspectos legais. Você tem as palavras dos profetas referindo-se ao Messias. E você tem uma terceira instância ligada à lei, que eram as leis de ordem moral. Então você tem a lei num aspecto mais do que fazer, do que não fazer. Você tem a lei, você tem a palavra dos profetas falando sobre o Messias, e você tem a lei num aspecto moral, traduzindo o que pode e o que não pode. E durante todo o Antigo Testamento vive-se baseado dentro deste contexto. E aqui que está o ponto. Os chamados fariseus e mestres da lei, no tempo de Jesus, eram ferrenhamente observadores do Antigo Testamento, em especial, eles eram observadores da lei. Haja visto que a expressão já define grupo dos fariseus e grupo dos mestres da lei. Na sociedade do tempo de Jesus, esses indivíduos eram tidos como os homens mais santos, como referência. E por que eram tidos como os homens mais santos? Porque eram os que mais se encaixavam, pelo menos verbalizavam isso, no cumprimento das leis e a observar as palavras dos profetas. Mas isto era fachada. Embora fossem
observadores e cuidadosos para com a lei e a palavra dos profetas, isto era fachada. Pareciam ser uma coisa, mas eram outra. Se você já quiser deixar aí anotado, daqui a pouquinho vamos recorrer ao capítulo 23 de Mateus, que vai explicar com muita clareza que fachada é esta. Mas por ora a questão é a seguinte: se Jesus está olhando para esses homens, que eram observadores da lei e das palavras dos profetas, e está dizendo que eles viviam de fachada, eles que observavam, o que será de mim e de você? Que por vezes sequer observamos nada. Detalhe importante, observe o texto e repare que Jesus termina dizendo assim: se a justiça de vocês não exceder, verso 20, se a justiça de vocês não exceder, não for muito superior a deles, dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum, vocês entrarão no reino dos céus. Eu acho que esta é aquela hora que você começa a encolher na cadeira, não é? Enquanto estou falando isso para você, minha cabeça está viajando, estou me lembrando, vou entregar a idade, né? Lembra do desenho dos Flintstones? Quando o Fred Flintstone começava a ser confrontado por alguém, e ele ia ficando pequenininho na cadeira. Eu era criança, eu não entendia aquilo, mas aquilo era vergonha, ele ia encolhendo na cadeira. Quando Jesus está dizendo isto a nós, a minha sensação é que eu estou exatamente como o Fred Flintstone. Eu vou encolhendo na cadeira, porque ele está dizendo algo muito duro, algo que eu não sou capaz de cumprir. Você também não. Nenhum de nós é capaz de cumprir tais exigências. E aí você está pensando, mas sobre o que é que Jesus está falando aqui então? O que que Jesus está querendo me dizer quando ele fala de uma justiça que precisa estar muito acima da justiça dos fariseus e mestres da lei? O ponto é simples. Jesus está nos falando de uma justiça, ou de uma vida, que está acima da condição de ser alguém que basicamente cumpre regras. Pastor, mas você está dizendo então que nós podemos esquecer as regras do Antigo Testamento? Não. Não é esquecer, não é abolir, como Jesus disse, e não é viver aquém. É para viver além. Mas como que é este viver além? E aqui que está o ponto. Jesus está falando para nós, em primeiro lugar, de uma justiça para ser vivida por nós, que é firmada, estabelecida, fundamentada na fé. Como assim? Eu quero retornar com você ao verso número 17, quando Jesus fala: não pensem que eu vim abolir a lei ou os profetas. Para os ouvintes de Jesus, talvez isto não fizesse esta fala tanto sentido, como quem sabe ela faz para você. Por quê? Por algumas razões. Jesus, exemplificando, curava pessoas no sábado. E a lei dizia
que ninguém poderia trabalhar no sábado. E na visão dos fariseus e mestres da lei, curar era um trabalho. Jesus, então, em tese, não cumpria a lei, trabalhando no sábado, realizando curas. Segundo, Jesus se assentava para comer com cobradores de impostos e outros pecadores como eu e você. Para os fariseus e para os mestres da lei, isso não poderia acontecer. Alguém santo não poderia se assentar com um pecador declarado e nem com alguém que não fosse do cenário judaico. Porque quando alguém se assentava para comer, e lembre-se que fazer uma refeição com alguém revelava um desejo de vida próxima, de intimidade. Quando alguém fazia isto, era tido, por causa da refeição, de partilhar o mesmo prato, de estar à mesma mesa, era tido como impuro. E quem estivesse impuro, estava rompendo com as leis cerimoniais. E quem rompia com lei cerimonial, não podia ir ao santuário adorar a Deus. Mas como é que Jesus, então, ele cura no sábado e quebra, rompe a lei a partir dos olhos dos homens? Como é que Jesus, então, ele agora está se assentando com pecadores e está tudo bem? É aqui que está o ponto. Porque neste momento, quando Jesus fala assim, eu não vim abolir, mas eu vim cumprir. O que nós precisamos entender é que ele não rompe com nada. Tomando o caso da cura no sábado, o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, vai nos lembrar dizendo assim, o sábado foi feito para o homem ou o homem para o sábado? O próprio Jesus diz, se um de vocês tiver um animal que porventura venha cair numa vala no dia de sábado, você vai deixar o animal morrer? A lógica é, um ser humano não vale mais que um animal? Na ótica, na perspectiva divina? Sim. Jesus disse que nós valemos mais que as aves do céu e do que os lírios do campo. Na ótica divina, o ser humano está no topo, mediante o amor de Deus. Então o ponto aqui, o fato é que Jesus não se propõe a romper em hipótese alguma para com a lei e a palavra dos profetas. Mas Jesus sim traz, e aqui que está a questão, aprofundamento de cada expressão da lei. Exemplifico, consultando com você o próprio texto bíblico. Mateus capítulo 5, onde estamos, mas agora, no verso 33, não está na tela, onde Jesus diz assim, vocês ouviram o que foi dito aos antepassados de vocês. Não jure falsamente. Não jure falsamente. Você vai dizer, mas qual era o problema com o juramento? Não pode jurar? Essa era a diretriz de Levítico. Não pode jurar usando o nome de Deus. Jesus aprofunda isso, ao dizer, a grande questão não é o juramento. O grande problema é que vocês usam o conceito de juramento para endossar aquilo que vocês estão dizendo. E é como se ele afirmasse ao final desse momento aqui, o meu discípulo não precisa jurar. A palavra do meu discípulo é simples.
sim, sim, não, não. O que nos faz lembrar um conceito histórico da cultura brasileira. A palavra do discípulo é aquela do fio do bigode. Para você que não tem bigode, vou te explicar uma coisa. Arrancar um fio do bigode, o sujeito tem que ser macho, porque dói muito. Fio de cabelo é moleza, mas fio do bigode é um negócio complicado. E Jesus diz, a questão não é o juramento, a questão é que não dá para viver de fachada. A palavra de vocês tem que estar fundamentada na verdade. E agora nós fazemos o caminho de volta. Mas se ele não veio abolir a lei, e nem a palavra, ou as palavras dos profetas, como é que nós vamos viver? É aqui que está a questão. Jesus é aquele que cumpre toda a lei. Não há nada que você olhe ou veja na vida dele, em momento algum, que traga o conceito de descumprimento para com a lei do Antigo Testamento. Não. A lei se cumpre nele. Mais do que isto, nele se cumprem as palavras dos profetas. Quando Isaías fala sobre o Messias, é sobre Jesus que ele está falando. Nele se cumprem as palavras dos profetas. Quando Miqueias fala sobre o Messias, as palavras de Miqueias se cumprem em Jesus. Quando Jeremias fala sobre questões futuras, essas questões se cumprem em Jesus. Nele se cumprem toda a lei e toda a palavra dos profetas. E agora eu sei que eu dei um nó na sua cabeça, porque você está pensando assim, e eu? Faço o quê? Cumpro a lei ou chuto o balde? Nem uma coisa e nem outra. Por uma razão simples, nós somos incapazes de cumprir a lei. Na perspectiva de aprofundamento de Jesus, impossível. Estou dando spoiler das próximas mensagens, né? Já li aqui o verso 33, falando dos juramentos. Vamos falar agora do amor aos inimigos. Vocês ouviram o que foi dito? Olho por olho, dente por dente. Boa e rápida tradução, bateu, levou. Falou, vai ouvir. E Jesus vai nos redirecionar, no sentido de amar e termos um trato diferente para com aqueles que nos perseguem ou são nossos inimigos. Você vai dizer, impossível. Ele vai dizer, então tá bom, vamos melhorar isso. Ouviram o que foi dito? Não matarás. Você vai dizer, agora sim, agora eu estou dentro, agora, maravilha. Ele diz, mas eu quero dizer para você, se você cultivar no seu coração um desejo de ódio pela morte do outro, ainda que isso não seja verbalizado e nem realizado uma atividade em prol disso, mas se você desejar ou se você verbalizar algo que venha denegrir a imagem do outro, você descumpriu o mandamento. Percebe como Jesus aprofunda isso? Então a pergunta é a mesma. E nós? O que faremos nós? A resposta é simples. Nós não poderemos cumprir, mas Ele cumpriu tudo no nosso lugar. E o que faremos nós? Nós somos chamados, primeiramente, a crermos nele. Porque se crermos em Jesus, como aquele que foi morto em nosso lugar, foi crucificado, morto em nosso lugar e ressuscitou ao terceiro dia, se nós crermos nele, nós então
seremos justificados. Carta aos Romanos, capítulo 1, Carta aos Romanos, capítulo 1, nós encontramos pelo menos duas referências importantes na Carta aos Romanos. A primeira está no capítulo 1, verso número 17, que vai dizer para nós assim, ó: porque no Evangelho, ou seja, na crucificação, morte e ressurreição de Cristo, no Evangelho, é revelada o quê? A justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. A nossa justiça diante de Deus, primordialmente, não é pelo cumprimento da lei, mas é pela fé em Cristo. Isso é tão importante que quando você olha agora para o capítulo 5, vem aquele texto que eu cito com frequência, capítulo 5 da Carta aos Romanos, verso 1, quando Paulo registra assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então a nossa justiça não é uma justiça de cumprimento da lei. Quem cumpriu e cumpre a lei em nosso lugar é o próprio Jesus. A nossa justiça está baseada na fé em Cristo. E aí você vai dizer, mas então, eu posso agora voltar para minha casa e a partir de hoje, ou quem sabe amanhã, eu posso enfiar os 2 pés na jaca. Não, é aqui que está. Eu sou justificado em Cristo e por Cristo. Mas se sou justificado por Ele, a justificação a qual Ele traz sobre a minha vida tem reflexos, tem consequências, porque agora a luz dele brilhará em mim. É aqui que nós retornamos ao verso 19, e eu retorno com você lá no capítulo 5, de Mateus, capítulo 5, verso 19, quando vão surgir 2 palavras importantes no verso 19. Jesus vai falar sobre praticar e sobre ensinar. Repare que ele fala assim no verso 19: portanto, todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar a outros a fazer o mesmo, será chamado quem? Menor no reino de Deus. Mas reitera Jesus: todo aquele que praticar e ensinar. O que vem a ser isto? Isto é uma via com 2 avenidas que estão apontadas no mesmo sentido. Somos justificados pela fé, a nossa justiça diante de Deus é pela fé em Cristo, mas esta justiça agora se revela na nossa vida por meio de 2 elementos: da obediência e daquilo que nós ensinamos. E é crucial que nós entendamos isso, porque quando Jesus fala sobre obediência, Ele quer trazer à tona que se nós estamos vivendo uma vida de fachada, alguma coisa está errada. E o problema dos fariseus e dos mestres da lei estava exatamente nesta vida de fachada, onde havia uma obediência de aparência. Obediência de aparência pode ser traduzido como um dos pontos nevrálgicos que tem a ver com este instante da história,
no que diz respeito aos cristãos. Tem a ver com uma palavrinha que é a palavra coerência. Não adianta dizer que creio, se o que creio não é refletido naquilo que faço. Não adianta cantar de forma bela, maravilhosa, e ouvir apenas músicas cristãs, andar com aquela camiseta 100% Jesus. Se a minha prática não reflete isto. Lembra quando eu falei dos fariseus e mestres da lei? Para você pensar. No capítulo 6 do Sermão da Montanha, no capítulo seguinte, aqui o capítulo 6, Jesus traz 3 apontamentos. Ele diz assim: vejam os fariseus e mestres da lei. Eles realmente estendem a mão e dão esmola aos necessitados. Mas sabe qual é a questão? Eles não estendem a mão e dão esmolas porque amam as pessoas, mas fazem isto para serem vistos. Eles oram 3 vezes ao dia, segundo as recomendações judaicas. Mas sabe qual é o ponto? Eles não oram para estar com Deus, eles oram para serem vistos pelas pessoas. Eles até jejuam, mas se a gente pudesse trazer isso para os nossos dias, talvez Jesus dissesse assim: eles jejuam para colocar no Instagram, para que todo mundo veja o que está acontecendo. E Jesus traz um resumo disso no capítulo 23 de Mateus, quando no começo do capítulo 23 ele fala assim, verso 2, os mestres da lei e os fariseus, eles sentam na cadeira de Moisés. E Jesus adverte: obedeçam e façam tudo o que eles dizem a vocês, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles, na verdade, Jesus diz, atam fardos pesados e colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para mover nada. E Jesus reitera mais à frente: tudo o que eles fazem é para serem vistos. É fachada. A pergunta é: por que então eles obedecem à lei? E a resposta você já tem. Eles obedecem à lei como sendo um conjunto de regras, mas para serem vistos pelas pessoas. E antes que você ache assim, mas isso não é tão difícil. Então, é aqui que está a questão. Porque no contexto judaico, quando estou falando sobre lei, estou me referindo a um conjunto de 613 leis. Dentro deste conjunto, se eu falar o número errado, alguém vai me corrigir já já. Havia o conjunto de leis do que podia ser feito e o conjunto do que não podia ser feito. Resumindo, leis do tipo faça e leis do tipo não faça. As leis do tipo faça compunham um número de 200, eu vou deixar em aberto, já alguém faz a conta e me ajuda. Mas o número das leis não faça, e é fácil de gravar isso, eram 365. 365 menos vai dar 618. Qual é a conta? O resultado?
Alguém já pegou o celular, já pegou a calculadora? 245, talvez? É isso? Se eu estiver errado, depois você me corrige, o pessoal no vídeo corrige em casa lá. Em resumo, mais de 200 leis dizendo o que você deveria fazer todos os dias. E 365 leis sobre o que não fazer. Uma para cada dia do ano. E eles observavam isto atentamente. A ponto de, por exemplo, não se assentar para comer sem lavar as mãos. Porque isto era tido como tornar-se impuro. Jesus diz, isso é regra, superficialidade, a ponto de dizer assim, o que contamina o homem não é o que entra porque você não lavou as mãos, não é o que entra pela sua boca, o que contamina o homem é o que sai pela sua boca. Entende como Jesus aprofunda isto? A questão é que nós não somos chamados para vivermos como gente que então despreza a lei. O conceito não é este. Mas o conceito é como gente que vive, não por medo, mas por amor a Deus. Gente que obedece porque ama e porque não quer frustrar e entristecer aquele que deu a vida por nós no nosso lugar. Nós somos chamados a um estilo de vida que se sobrepõe, e muito, dos fariseus e escribas, mestres da lei. Um tipo de vida, um estilo de vida, que venha refletir o caráter de Deus. Gente que não vive de fachada, mas gente que vive enraizada nas diretrizes de Deus, por amor a Ele, por convicção da graça e do poder dEle. Nós somos chamados para vivermos além das regras, não dentro de uma caixinha formatada, não dentro de regrinhas, faça isto e não faça aquilo, não. Nós somos chamados, primeiro, a entendermos que a nossa justiça é pela fé, e que essa justiça se reflete em um estilo de vida. E que estilo de vida que é este? É o jeito de Jesus. Como já disseram alguns pensadores, o problema da igreja hoje, na verdade o problema da fé cristã, sabe qual é? Os próprios cristãos. E é aqui que Jesus desafia. Não dá para fingir. É tudo ou é nada. Ele não veio abolir. Ele veio cumprir. Não do jeito raso, de uma forma profunda. E os seus discípulos são chamados para viverem isso. Ensinarem isso. Compartilharem para com outros. Um detalhe que eu passei batido. Quando Jesus fala de ensinar, lembre você que esta mesma expressão vai aparecer no final do Evangelho de Mateus, lá no capítulo 28, quando ele fala sobre discipulados, onde ele diz assim, ó, vão e façam discípulos. E ele diz o modus operandi, ensinando, ou ensinando-os a guardar tudo que eu tenho ensinado a vocês. Em bom resumo, o discípulo de Jesus é aquele que crê no seu Senhor. O discípulo é aquele que vive
o que ensina, mas que também ensina aquilo que vive. Esse é o jeito de Jesus. Como é que você vai viver? Como é que você vai caminhar? Do jeito de Jesus ou do seu jeito? Já dizia o falecido e antiquíssimo Frank Sinatra, que orgulhava-se em cantar My Way. E na letra da canção ele afirmava assim: eu até cometi alguns erros, eu até cometi algumas falhas, mas o importante mesmo foi que eu fiz tudo do meu jeito. Do nosso jeito não serve. É do jeito dele. Tudo ou nada. Vamos orar? Pai poderoso e amado, quão desafiados nós somos pelo Teu Filho Jesus Cristo, mas também quão amados, ó Deus, nós somos por Ele. Porque quem, ó Deus, daria a vida por nós no nosso lugar? Quem, ó Deus, encararia a cruz do Calvário por nós, gente imperfeita e pecadora? Mas louvado seja o Senhor, porque em Cristo, ó Deus, toda a lei e a palavra dos profetas se cumpriu. E agora, Deus, nós podemos crer e por meio desta fé sermos justificados diante do Senhor. Nos ajuda, Deus, a vivermos do jeito de Jesus, de um jeito que de fato venha refletir a presença do Senhor em nós, para a glória do Teu nome. Nós oramos no nome dEle, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.